Sabe, tem certos livros que são que nem um amigo que chega, dá um tapa na mesa e fala tipo, gente, vamos parar com a enrolação e pensar direito nisso aqui. Totalmente. E o nosso papo hoje é sobre a obra que, sei lá, talvez tenha inaugurado essa atitude no mundo moderno. O Discurso do Método, do René Descartes. É isso aí. E o mais legal que eu acho é que não é um tratado de filosofia super denso, sabe? Não, né? É quase um diário de bordo. O Descartes contando a história dele, a crise de um cara genial que olhou para todo o conhecimento da época e concluiu. Isso aqui é um castelo de cartas. Preciso de uma base sólida. Uma jornada pessoal mesmo. Sim, é a jornada dele para encontrar um chão firme num mar de, sei lá, fake news do século XVII. Um detox intelectual, então. Gostei. A ideia aqui vai ser, então, acompanhar essa jornada dele, passo a passo. Exato. E tentar sacar não só o que ele propôs, mas por que essa busca por um método, por um jeito limpo de pensar é tão relevante hoje, quando a gente é bombardeado por informação o tempo todo. E o ponto de partida dele já é uma provocação, né? Genial. Já começa bem. Na primeira parte, ele solta aquela famosa frase de que o bom senso, a razão, é a coisa mais bem distribuída do mundo. Ninguém acha que tem pouco. É a mais pura verdade, né? Você nunca vê alguém falando, poxa, eu precisava de um pouco mais de bom senso. Nunca. Todo mundo acha que o seu é mais que suficiente. Mas aí vem a pergunta dele. Se todo mundo é tão racional, por que a gente vive discordando sobre tudo? Exato. E a resposta dele é o coração do livro. O problema não é a quantidade de razão que a gente tem, mas o método que a gente usa. A qualidade, não a quantidade. Isso. Não adianta ter uma mente boa. O principal é aplicar bem. A gente pensa por caminhos diferentes, cada um pega um atalho. E no fim, ninguém chega no mesmo lugar. E ele sentiu isso na pele. Ele conta que estudou numa das melhores escolas da Europa. Em La Flèche. Isso. E leu tudo que podia. Era o aluno nota 10. Mas quando se formou, a sensação não era de sabedoria. Era de confusão. Ele diz que se sentiu embaraçado com tantas dúvidas e erros. A grande lição da faculdade foi descobrir o tamanho da própria ignorância. Que frustração. E ele faz uma crítica demolidora. A filosofia era um caos. As outras ciências, tipo medicina, eram construídas nessa areia movediça. E a matemática? A matemática era a única coisa que ele respeitava, pela certeza. Mas ele achava que o uso era muito restrito, muito mecânico. Então ele basicamente chuta o balde. Joga tudo pro alto. Abandona os livros e decide aprender no grande livro do mundo, viajando, conhecendo gente, vivendo. E é aí, nesse momento, que a coisa vira. Ele tá na Alemanha, sozinho, num quarto aquecido no inverno, e tem A ideia. o momento eureka. Exato. Ele decide demolir completamente tudo que ele já aprendeu, todas as opiniões, e começar do zero. Construir o próprio prédio do conhecimento. E a analogia que ele usa é perfeita. Uma cidade construída por um único arquiteto, com o plano, é muito mais coerente do que uma cidade que foi crescendo com remendos, né? Faz todo sentido. Ele queria ser o arquiteto do próprio pensamento. E para uma demolição dessas, você precisa de ferramentas. Aí ele cria as 4 regras do método. Ok, então esse é o famoso kit de ferramentas do pensamento cartesiano. Vamos abrir essa caixa. Qual é a primeira ferramenta? A primeira é a regra da evidência. É tipo a mais importante. E a mais difícil. Que seria? Nunca aceite nada como verdade se não for tão claro e distinto na sua mente que seja impossível duvidar. É o na dúvida não ultrapasse do pensamento. Chega de eu acho que. Ou você tem certeza absoluta. Ou a ideia não entra na sua casa nova. É um firewall mental contra achismo. Gostei. E a segunda? A segunda é a regra da análise. Dividir para conquistar. Você pega um problema complexo e quebra ele no maior número de partes menores possível. Tipo cortar um bife para comer. Exatamente. Um médico diagnosticando uma doença faz isso. Um engenheiro procurando um bug num código faz isso. Quebrar o problemão em probleminhas. Certo. E depois de desmontar tudo? Aí vem a terceira. A regra da ordem, ou da síntese. Comece a resolver pelas partes mais simples, as mais fáceis. E aí você vai subindo gradualmente, degrau por degrau,
até o mais complexo. Construir uma escada lógica. Isso. Você não aprende cálculo antes de aprender a somar, né? Parece óbvio, mas a gente pula etapas o tempo todo. Verdade. E para garantir que nada ficou para trás no final. A última ferramenta, a regra da enumeração, é a checagem final. Fazer revisões tão completas que você tenha certeza de que não esqueceu nada. É o checklist do piloto antes de decolar. Perfeito, é exatamente isso. Ok, o plano é esse. Demolir tudo e reconstruir com essas 4 regras. Mas aí surge uma questão prática, que eu acho genial ele ter pensado nisso. Aham. Enquanto a sua casa do conhecimento está em obras, onde você mora? Se você não pode só parar de viver. Exatamente. Ele não podia ficar irresoluto em suas ações, como ele disse. Então ele cria a moral par provisão. Uma moral provisória. Eu adoro a sua ideia de chamar de moral de canteiro de obras. É um conjunto de regras para não se perder na vida enquanto a mente está no meio do caos. E o que tem nessa moral de emergência? Basicamente 3 máximas. A primeira é o conformismo social. Obedeça às leis e costumes do seu país, siga as opiniões mais moderadas, basicamente, não arrume confusão. Fique na sua para poder pensar em paz. Isso. A segunda já é mais ousada. É a firmeza na ação. Essa parece ir contra a própria ideia de dúvida, não? Um pouco. Ele diz que uma vez que você tome uma decisão, mesmo que duvidosa, siga firme. A analogia dele é ótima. Um viajante perdido na floresta. Eu lembro dessa. É melhor escolher qualquer direção e andar reto do que ficar andando em círculos. Pelo menos você chega a algum lugar. É uma aposta na consistência. E a terceira? A terceira é puro estoicismo. É a do controle interno. Tente mudar a si mesmo, seus desejos, em vez de tentar mudar o mundo. Focar no que você pode controlar. Exato. A única coisa que está 100% sob nosso controle são nossos pensamentos. É uma busca por paz de espírito. Certo. Então, com esse kit de sobrevivência no bolso, ele finalmente começa a demolição de verdade. E agora a gente chega no epicentro do terremoto. A quarta parte. É aqui que ele vai usar a dúvida como ferramenta para achar a primeira certeza. A dúvida levada ao extremo. A dúvida hiperbólica. Ele rejeita como falso tudo que tiver a menor sombra de dúvida. Primeiro, os sentidos. Eles nos enganam. Um remo na água parece quebrado. Uma torre de longe parece redonda. Certo. Sentidos fora. Próximo alvo. O raciocínio. A gente erra em matemática, em lógica. Então, se os outros erram, ele também pode errar. Então, raciocínio fora também. Nossa, que radical. O que sobra? A própria realidade. E se a vida for um sonho? Não tem como provar que não é. Os pensamentos que a gente tem acordado são muito parecidos com os dos sonhos. Então, o mundo material, o corpo dele, a cadeira... Tudo pro lixo da dúvida. É um buraco negro que engole tudo. Parece que não sobra nada. Mas é no fundo desse abismo que ele encontra a luz, né? Exatamente. No exato momento em que ele duvida de tudo, ele percebe uma coisa irrefutável. Para duvidar é preciso que exista alguém que duvida. A ação de pensar prova a existência. Prova a existência de um eu pensante. E daí vem a frase que mudou tudo. Je pense, donc je suis. Penso, logo existo. Essa é a rocha. O primeiro tijolo da construção. É a única verdade que sobrevive a qualquer dúvida. E a partir daí, do eu existo como uma coisa que pensa, a alma, ele reconstrói tudo. A existência de Deus, a validade do mundo. É uma virada espetacular. A certeza vem do próprio ato de duvidar. Exato. E com essa base garantida, ele se sente seguro para aplicar o método ao mundo físico. A quinta parte. Sim. E aí ele mergulha na ciência, descreve as leis da natureza, a formação do universo. Mas o que chama atenção é a descrição do corpo humano. O corpo como uma máquina. Um autômato sofisticado. A circulação do sangue não tem nada de misterioso. É um processo mecânico, como um relógio, movido pelo calor do coração. Peraí. Então, para ele, um cachorro, por exemplo, é só um robô de carne e osso, sem pensamentos, sem sentimentos? Exatamente. Para o Descartes, animais são autômatos sem razão. É uma visão bem radical para a gente hoje. E o que nos diferencia, então? 2 coisas para ele. Primeiro,
A linguagem, a capacidade de combinar palavras de forma criativa para expressar pensamentos novos e não só repetir sons como um papagaio. E a segunda? A razão, que ele chama de instrumento universal. Uma máquina pode ser ótima numa tarefa específica, mas a razão humana é flexível, se aplica a qualquer situação. É essa versatilidade que nos torna mais que mecanismos. O que nos leva à parte final, onde ele fica na dúvida se publica ou não essas ideias todas. Por quê? Ele estava com medo. A confiança era total. O medo era das controvérsias. Ele ficou sabendo que o Galileu tinha sido condenado pela igreja. Ah, claro. E o Descartes prezava acima de tudo a paz dele para estudar. A última coisa que ele queria era entrar em debates, que ele achava uma perda de tempo. Medo de ser cancelado, no linguajar de hoje. É uma ótima analogia. Mas, por outro lado, ele sentia que tinha uma obrigação. Ele acreditava que sua filosofia prática podia nos tornar mestres e possuidores da natureza. Ele via um potencial prático nisso. Gigantesco. Avanços na medicina, tecnologias para aliviar o trabalho. E no fim ele acha o meio termo, né? Sim, ele não publica a obra completa de física, mas lança o discurso do método como uma introdução, com alguns ensaios para mostrar o método em ação. E com uma decisão importante. Crucial. Ele escreve em francês, a língua do povo, e não em latim, a língua dos acadêmicos. Era um convite aberto para que qualquer pessoa com razão natural pura pudesse ler e julgar. Ok, vamos amarrar isso tudo. Se a gente tivesse que resumir, o discurso do método é um manifesto pela autonomia do pensamento, então. Perfeito. É o Descartes nos dizendo, não acredite em algo só porque está num livro antigo. Use sua própria razão. Construa seu próprio conhecimento. Exatamente. Ele democratizou a razão. Disse que todos nós temos essa ferramenta e nos deu um manual de 4 passos para usar direito. A mensagem é de empoderamento intelectual. Pense por si mesmo. De forma clara, ordenada e sem preguiça. É um convite que nunca envelhece. Para a gente ficar pensando então. Descartes fez essa separação radical. Mente de um lado, corpo, a máquina, do outro. Aham. Hoje, a neurociência mostra como nossos pensamentos, nossas emoções, são ligadas à química do cérebro. A inteligência artificial cria máquinas que fazem coisas que a gente achava que só a mente humana fazia. É verdade. A pergunta que fica é, essa fronteira tão clara que o Descartes traçou entre a mente e a máquina ainda faz sentido? Onde hoje a máquina realmente termina e o eu pensante começa?